Olá, resenheiros, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia. Hoje eu vou falar para vocês sobre um BL que eu tô apaixonada, que tem episódios lançados toda segunda-feira, que se chama Love Likes a Bike. Love Loves a Bike. É um BL tailandês muito fofo que estreou dia 2 de março. Dia 2 ou dia 3 que estreou. No momento tá com 4 episódios. E eu fiquei de falar sobre esse BL para vocês hoje. Então eu vou trazer um vídeo curtinho, só um resuminho do que eu tô achando da série até agora. Mas antes que eu fale para vocês o que eu tô achando da série até o momento, não vamos esquecer de se inscrever no canal se você é novo, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixa nos comentários hashtag love like a bike, se vocês estão amando, qual dos 3 casais é o seu casal favorito. Então deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, não esquece de deixar o like para o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos e indicar os vídeos para mais pessoas. Então vamos falar deste BL que eu tô apaixonada pelo doutor. Love Like a Bike é um novo BL tailandês que estreou agora no comecinho de março. E eu já tô apaixonada, são 3 histórias assim que estão me deixando encantada. Primeiro de tudo a gente tem o caçula, que é um psiquiatra com seus 3 irmãos, seus 2 irmãos adotivos. A mãe dele adotou os 3, aparentemente os 3. E a pequenininha, mas a caçulinha. E aí a gente tem o mais novo dos homens, que é o Tawan, que é protagonizado pelo Us. Ele faz par com o Din Din, feito pelo Ta. Eles são muito fofos, é um casalzinho assim que no começo os dois se conhecem por um acaso. O Tawan era um piloto que acabou sofrendo um acidente com o avião na hora de pousar. E aí uma garota acabou perdendo a vida e com isso ele ficou com trauma e abalado psicologicamente. Então ele se fechou naquela bolha. Ele só é mais aberto e amoroso com a família dele. Gente, desculpa, tá? Aqui do canal, que a minha voz tá meio estranha hoje, que hoje eu não amanheci muito boa. Acho que é o estresse, a preocupação da minha mãe ainda tá internada e ela ainda vai ficar mais 6 semanas no hospital. Então eu tô o lúpus meio que deu um flare que fala. Ele deu uma alterada de ontem para hoje. Então eu tô me sentindo meio estranha, eu tô meio dolorida, tá difícil eu respirar, eu tô com dor. Então desculpa, tá? Mas eu fiquei de trazer o vídeo para vocês, por isso que esse vídeo não vai ter muita edição hoje, porque eu não tô muito bem. Aí vamos voltar para a série, né? Então, o Tawan, ele se tornou essa pessoa que fora da casa dele, do núcleo familiar dele, ele é revoltado, ele é estressado, ele não tem paciência, ele sai no soco com as pessoas. E uma noite ele tá bebendo, pensando no que aconteceu, e ele, sem querer, o Din Din, ele joga uma latinha de cerveja que acaba acertando na cabeça dele. E aí ele acaba meio que caçando confusão com ele ali, os dois trocam um soco o outro. Na mesma hora os dois já começam a se beijar. E desse beijar, os dois já arrancam a roupa e fazem o que tem que fazer ali mesmo. Tem seu momento de namorar pelado. Ali na beirada da praia, praticamente num calçadão, no concreto. Só que no outro dia o Din Din foi embora, porque ele mora com a avó dele, ele tem que cuidar da avó dele. Como o Tawan não acordava, ele foi e deixou ele lá. E aí, por ironia do destino, a família do Tawan tem uma cafeteria. Eles têm uma cafeteria, uma bicicletaria e uma clínica psiquiátrica. Então, eles têm a cafeteria do lado da bicicletaria e o Din Din faz uma entrevista e faz um teste e passa para ser confeiteiro dessa cafeteria. E ali o Tawan, no começo, fica... Ai, dá vontade de bater no Tawan. Ele fica implicando com o Din Din por tudo, que ele não sabe fazer o serviço direito, que ele não é bom confeiteiro, e fica em cima dele, fica observando o serviço dele, atrapalhando ele fazer os doces, atrapalhando ele fazer as sobremesas, e fica observando e cronometrando o tempo que ele leva, e o quanto que ele gasta de produto, e os dois acabam sempre saindo no soco. A mãe do Tawan tem que sempre entrar no meio e brigar com ele e fazer com que os dois parem com isso. Mas aí à noite, quando o Tawan quer beber com alguém, que não é os irmãos dele, ele vai beber com o Din Din, os dois acabam de novo se envolvendo e se beijando e enrolando de novo os namorapelado deles. Então ele tá nesse
eu não quero admitir que eu tô gostando de você. Aí o segundo casal que a gente tem é o Sky e o Nava. O Sky é protagonizado pelo Danny e o Nava pelo... Ai, meu Deus, pelo Ganha. O Nava, a gente ainda não sabe o que acontece com ele. Eu acho que ele tá com ele recebeu algum diagnóstico médico que, tipo assim, você tá com câncer e não vai viver muito tempo, algo que não dá perspectiva de vida para ele, alguma notícia muito abalada, que abalou ele demais, que ele tá, parece que ele tá decidido a acabar com a vida dele até o último minuto, em bebida, em confusão, briga. Parece que ele perdeu o amor a si mesmo e o amor à vida. Então ele quer briga o tempo todo. E aí o Sky, que é irmão do Tawan, o Sky, ele é um host. Ele é um host, como eu falo. Ele é um host que ele sim se envolve sexualmente com seus clientes quando ele tá interessado e quando os clientes querem também, né? Tem isso. E aí eles pagam lá, eles estão nessa balada que acontece, nessa boate, e nesse clube lá, e os clientes vão falando, eu dou pro Sky, eu dou 60, 100 bebida. E aí vai indo, uma garrafa inteira, ou 2 garrafas inteiras, e assim vai. É contado pelo tanto de bebida que eles dão. E aí acaba, coincidentemente, ele acaba tendo uma noite com o Nava, que não... Eles se beijam, tudo, mas ele não quer ter intimidade sexual com ele. Eu não sei se ele recebeu alguma notícia referente a isso, porque a gente vê nos episódios seguintes, depois do primeiro episódio, o hospital ligando pra ele, ele não atende, o hospital liga, ele não atende, o hospital liga, ele não atende. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso, alguma coisa a ver com a doença dele. Eu ainda acho que ele tá com alguma doença, mas eu tô rezando pra que não seja nada que esse moço vai morrer. Porque se ele morrer, o Sky morre também. E aí, se ele morrer, a gente já vai estar apaixonada pelo personagem e pelo casal, que eu já tô apaixonada pelo casal. E aí, se ele morrer, a gente vai ficar totalmente abalado e vai ficar com o coração partido. Então, eu não quero. Mas eu acho que é em relação a isso. Ele recebeu alguma notícia médica muito triste. E ele só quer que ele durma com ele de mão dada. Só que isso faz com que o Sky meio que comece a olhar pra ele diferente. Aí ele começa a ter ciúme do Sky. Ele briga com outro cliente que é obcecado pra ficar com o Sky e levar o Sky pra cama. E o Sky, desculpa falar, mas ele é um gatinho mesmo. E aí eles dois ficam nessa de... Ele fala que eles são amigos, mas você vê que tá rolando algo mais entre os dois. Eles estão se apaixonando. Aí a gente tem o doutor... Dr. Nabnaweng. O doutor, vou falar assim, que é o Masu. O Masu, ele faz par com o Cylon, que é o T. O Cylon já fez Chumons, para quem lembra lá dos primórdios de Chumons, ele estava lá. Ele faz, o doutor, ele é um psiquiatra, o Nab, ele é um psiquiatra, que conhece... Acidentalmente, ele gosta de pedalar, porque a família dele andava bastante de bicicleta. Eles têm muito isso de andar de bicicleta, a família dele, junta. E aí ele tá andando de bicicleta e ele acidentalmente acaba esbarrando, sofrendo um acidente e caindo em cima do Cylon. O Cylon é um garoto que eu acho que o núcleo, a história dele, eu acho que vai ser uma das histórias mais sofridas que a gente vai acompanhar. Cylon é um rapaz novo que ele tem a sexualidade dele assumida, ele não esconde, tanto que ele não faz questão de disfarçar pro doutor, mas pro Nab, mas o Nab até aí, então, ele tinha uma namorada que ele pediu ela em casamento, a namorada não quis porque foi trabalhar em Taiwan, ia para outro país, ia sair da Tailândia para Taiwan, e aí ele ficou muito deprimido no começo, mas aí ele conheceu o Cylon, que perdeu um colar nessa confusão que eles se esbarraram no acidente de bicicleta. O Cylon acabou brigando com ele porque ele não gosta que encostem nele. O Cylon tem um trauma, uma doença que ele fala que se chama elofobia, uma coisa assim, alefobia, algo desse nome assim que eu não consigo lembrar agora. E ele não gosta que toquem nele. Então, quando tocam nele, ele lembra do seu trauma, ele entra em pânico, ele começa a gritar, e ele tem uma crise terrível de pânico. E aí ele perdeu o colar dele, o Cylon, no momento desse acidente. E o doutor achou. Aí eles
ele tá num restaurante com os amigos dele, que ele tá procurando esse médico, ele quer saber quem é esse doutor, para poder achar esse colar, não acha ele, e ele acaba vendo ele no bar, que ele tá lá bebendo, no restaurante, e ele fala pra ele, você tá com meu colar. Aí ele devolve, só que acontece um acidente, uma pessoa encosta no Cylon, que vira uma confusão no restaurante, todo mundo para olhar ele, quanto mais gente olha e começa a comentar, mais ele vai entrando em crise, mais nervoso ele vai ficando, quanto mais as pessoas tentam se aproximar dele e encosta nele para acalmar ele, mais nervoso ele fica, aí vem o doutor, o Nab, ele pega e fala para ele, acalma ele, ajuda ele, e ali os dois criam uma amizade. Só que você vê ali naquele momento que o doutor já vê ele diferente. A princípio, ele no primeiro momento, assim, ele se importa com ele como paciente, mas depois você vê que ele vai desenvolvendo um sentimento por ele. E essa amizade dos dois vai crescendo, eles são bons amigos. O doutor percebe que o Cylon já tá apaixonado por ele, que o Cylon meio que se encanta com ele à primeira vista, mas também ele é lindo, meu Deus, que coisinha linda esses 3 irmãos. E o doutor, eu acho ele tão fofo com aquele jeitinho dele de sério, de médico, de gentil. Ele é todo gentil, ele é todo doce, ele é todo paciente, ele é todo psiquiatra, vamos falar assim. E ele é tão bom, tão fofo com o Cylon. E o Cylon sente confiança, tanto que ele encosta no Cylon e o Cylon não sente esse pânico. O Cylon aceita que ele encoste nele e não entra em pânico, ele não tem a crise dele de pânico, porque não volta as memórias dele. E aí depois a gente vai vendo nesses 4 episódios que ainda não, mas já deu pra entender o que aconteceu. A mãe do Cylon se divorciou do pai dele, os pais dele se divorciaram. A mãe dele casou novamente com um traste de um homem, a pior espécie de homem que pode existir na face da Terra, que é o homem que abusa... Deixa eu procurar as palavras, que é homem pedo que molesta crianças. É bem isso. Acho que é a pior espécie de homem que pode existir na face da Terra. Esta praga desse tipo de homem. Não pode nem ser chamado de homem, tem que chamar de monstro esses povos. E olha lá que monstro, a gente tá ofendendo os monstros, tá? Mas ela casou com esse homem que entrava no quarto dele à noite. E ele tentava se esconder, ele se esconde. Ai, é tão angustiante você ver a cena. Tem um momento que ele vai falar com o doutor que ele quer tratar o problema dele para que ele possa ter um relacionamento, beijar o seu parceiro, ter amigos, poder conviver com as pessoas, com seus amigos. Ele tem 2 amigos que amam muito ele, que é o Mike e a Lemon. Eles 2 são super amigos dele mesmo. E aí eles entendem o problema dele, mas quer que ele se cure para ele se sentir bem, não por causa deles. Então ele vai, só que ele passa ele para psicóloga, para psiquiatra, que é amiga dele, porque ele vê que e aí fica uma coisa meio dúbia no que ele fala. Porque primeiro, ele tá tomando umas bebidas com os irmãos dele, e os irmãos dele falam assim que tem algo estranho acontecendo com ele. Quem que é? Eles perguntam, vai conseguir superar a sua noiva, a sua namorada ter te largado? Ele fala assim, eu vou superar. Eles falam, com quem? Vai ter alguém aí. Aí ele, não. Aí ele fala o nome da irmã deles, que eu esqueci. Ele fala que ela falou que um rapaz americano, um rapaz estrangeiro, foi atrás dele lá na cafeteria. E aí ele fala pra ele que não tem nada disso não. Aí ele fala, é só um garoto. Aí ele fala assim, tá bom, o nome dele é Cylon. Aí ele explica o problema dele e tudo. Aí ele fala assim, mas ele tem um problema. A gente não pode encostar nele, ele não gosta que toquem nele. Aí eles falam assim, e como é que você vai namorar com ele? Aí ele, primeiro eu tenho que tratar ele, né? Eu tenho que curar ele. Quando ele fala isso, eu já fiquei tipo assim, opa, então você já tá meio que deixando em aberto a possibilidade de namorar ele. Já começa aí. E a gente vê também que ele não se retrai a ideia de se envolver com o Cylon. Porque eles estão andando antes dele mandar ele pra essa... Ele percebe que o Cylon está gostando dele. E tanto é que antes dele mandar o Cylon pra essa amiga dele tratar ele, eles estão andando de bicicleta, ele leva ela num lugar bem lindo de Pattaya, que fala, o nome da cidade, que é linda essa cidade. Gente, que lugar lindo que eles escolheram para filmar essa série. E aí
Eles estão lá, o Cylon toca no assunto, fala pra ele que lá é legal, bonito pra ir com um namorado ou namorada. E ele fala que a namorada dele largou dele, ele se terminou quando ele pediu ela em casamento e ela falou que ia pra fora. E o Cylon tenta dar um apoio pra ele, falando assim, ela não queria que você ficasse esperando ela. Aí ele fala, tipo assim, tentando dar um apoio moral pra ele, né? Mas aí ele pergunta pro Cylon, o Cylon fala que nunca teve namorado, nunca teve namorada, nem namorado, principalmente namorado, porque com a situação dele fica difícil, como é que ele teria um namorado? E aí ele vai se aproximando do Cylon, ele vai se aproximando, a gente vê que, gente, é claro, ele ia beijar o Cylon, mas o Cylon desvia, eu fiquei tão pé da vida, eu falei, Cylon, porque você saiu, você já tava sonhando, imaginando vocês dois tendo uma noite picante, que eles dois têm, ele já tava imaginando isso, e aí ele não deixou o homem beijar ele, mas aí ele fala pros irmãos dele que ele não poderia curar o Cylon, porque o Cylon fica chateado com ele por ele ter passado o caso dele pra amiga, pra psicóloga, psiquiatra no caso. E aí os irmãos, ele vê que os irmãos dele vê que ele tá triste. O Sky comenta que vai largar a vida de host, por causa que ele tá gostando do Nava. O Tawan finalmente se abre pros irmãos dele e fala que talvez ele esteja, que ele também tá gostando de alguém, tem alguém ali que ele gosta, que no caso é o Din. E aí eles perguntam sobre o Cylon, e ele fala pra ele que ele tá chateado com ele, porque ele passou o caso dele pra amiga dele. Aí eles falam, mas por que você fez isso? Aí ele fala assim que seria antiético, não teria ética profissional, ética médica, ele tratar o Cylon. Aí eu fiquei pensando, mas vocês são só amigos, vocês não têm um relacionamento. Então, tipo assim, ele não pode continuar tratando o Cylon, porque senão ele não pode ter um relacionamento com o Cylon. Então ele escolheu ter um relacionamento do que ser médico. Foi bem isso que ele deu a entender pros irmãos dele. E aí o Cylon tá tendo essa sessão com a amiga dele, e ela tá tentando que ele se abra, só que aí você vê um momento que ele entra em choque. E aí a gente tem um vislumbre da história dele, que ele tá escondido, ele se esconde embaixo da cama, e aquele lixo daquele homem arrasta ele debaixo da cama e faz o que tem que fazer com ele ali. E depois a gente vê também que ele acabou meio que negociando ele com outras pessoas, com outros pedo. Você vê isso, sabe? Você vê ele tomando banho e o sangue escorrendo debaixo do chuveiro. Ai, gente, só de lembrar dessa cena me parte o coração. Me parte o coração porque me aconteceu um fato quando eu era mais nova. Então, quando eu vejo isso, eu fico muito revoltada. Quando eu vejo matéria sobre isso, eu fico revoltada. Cenas sobre isso me revolta. E aí você vê ele chorando. Muito, 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 muito. E ele desiste do tratamento. Tanto que no último episódio que a gente assistiu dessa semana, o episódio de ontem, ele falou pro doutor que queria falar com ele sumiu, ele não queria falar com o doutor. Tanto tem uma cena que é até engraçada, que ele tá andando de bicicleta com os amigos dele, porque até aí ele tá querendo participar do encontro que eles vão ter de bicicleta, que todos eles vão pedalar junto. Eles conseguem várias pessoas para se inscrever, então vem um monte de gente naquela meio que maratona da bicicleta que eles fazem. É um encontro dos ciclistas, e aí a gente vê que o Sky chamou o Navá, acho tão fofo que o Tawan pergunta pro Din se ele quer ir com ele no encontro de bicicleta, no passeio de bicicleta que eles vão fazer no fim de semana. Aí ele fala assim, mas é claro que eu vou, eu já vou ter que ir mesmo, eu sou seu funcionário. Aí ele fala assim, não, mas eu quero saber se você quer pedalar ao meu lado. Sempre. Se você quer pedalar, você quer ir pedalar ao meu lado. Tipo assim, você quer ficar comigo. Aí os dois ficam tipo meio que sem graça, um tímido pra um lado, outro tímido pro outro. Achei tão fofo eles dois. E aí a gente vê que isso tá corroendo o doutor, porque ele quer falar com o Cylon não atende. O Cylon vê ele, a alemão fala pra ele, olha o doutor. Aí ele sai andando e deixa a bicicleta com ela, aí o doutor deixa a bicicleta dele com os amigos dele também. Eles ficam com 4 bicicletas, coitado. E ele vai atrás do Cylon, o Cylon fala pra ele, fala assim, o que tá acontecendo? Que ele precisa, que ele pode confiar nele, que ele pode conversar com ele. Ele fala assim, eu achei que você poderia me curar, doutor. Mas, como você disse, que a vida é como andar de bicicleta, sim, realmente é como andar de bicicleta. O meu tratamento é como andar de bicicleta. E neste momento, você saiu andando de bicicleta e me deixou para trás. Você partiu e me deixou para trás.
E aí ele tá triste com isso, porque ele passou o caso dele para outra pessoa, que ele sente confiança de falar com ele, não com outra pessoa. E aí ele fica se corroendo com isso, e ele não consegue, sabe, aquilo tá acabando com ele. E ele vai lá pedir desculpa para ele. Ele pede, o Cylon escuta ele pede desculpa, ele fala umas palavras tão lindas. Ele fala que mesmo ele não sendo o psiquiatra dele, ele vai estar junto com ele sempre nessa caminhada. E ele vai estar junto com ele para ajudar ele. Ele sempre vai ser o parceiro dele, ele sempre vai estar do lado dele, apoiando e cuidando dele. Se ele aceita isso, para ele não desistir do tratamento. Aí ele pega e acaba aceitando e aceita as desculpas dele. Ele coloca o colar dele que ele tem, que eu já achei fofinha aquela corrente, com um chaveiro, um pingente de bicicleta, muito fofo. E aí tem um momento assim que os dois ficam olhando cara a cara, assim, sabe? E tem um momento com o Cylon, uns momentos que o Cylon imagina ele dormindo com o doutor, depois ele indo lá na clínica e o doutor saindo na chuva, os dois se beijando na chuva, e uns beijos bonitos que os dois dão. Mas é tudo imaginação dele, não tá acontecendo ainda, tá? Eu tô aqui agoniada para que aconteça logo, mas não acontece logo. E quando eu vi que o doutor ia beijar o Cylon saiu. Aí a gente vê que eles se entendem, eles fazem esse encontro, essa maratona que todo mundo sai junto, pedalando. Eles param num lugar lindo, o Nava quase morreu de pedalar, tá lá deitado na areia. O Sky vai lá, tem um momento fofo com ele. Aí a gente vê também o momento que o Tawan tá passando perto do Cylon, e eles já estão para voltar, e o Cylon acaba meio que tendo uma tontura. Ele vai ter uma vertigem, que ele vai desmaiar, o Tawan segura ele. Só que a hora que ele toma consciência, ele entra em pânico. Ele começa a gritar para se afastar dele, para soltar ele. E aí, o que acontece? O doutor tem que acalmar ele. Ele vai conversando com ele. E quando ele toma ciência do que está acontecendo, que todo mundo do encontro parou para olhar para ele, a família dele tá ali, a família do doutor, os amigos dele, tudo fica assustado com a crise que ele tem. Ele fica tão envergonhado e ele pede desculpa. Aí o doutor fala pra ele: desculpa porque você não fez nada errado. Tá tudo bem, eu tô aqui, a gente tá aqui, eu vou te ajudar. Você não fez nada errado, tá tudo bem. Por que você tá me pedindo desculpa? E você vê que aquilo fica corroendo ele. Aí o Tawan depois até pergunta pro doutor como é que tá o Cylon. Ele fala pra ele que o Cylon, ele não conseguiu falar com ele, mas ele deve estar bem. Mas ele fala pra ele assim, deve ser difícil pra ele, né? Você vai ter que lutar, você vai ter que brigar muito pra resolver isso, hein? Pra ajudar ele. Porque os irmãos dele percebeu que ele tá apaixonado. Tanto que tem um momento que o Tawan fala pra ele, fala assim, um aponta pro Sky, tá obcecado pelo seu cliente. O outro tá obcecado pelo seu paciente. Aí eu pensei, e você é obcecado pelo seu funcionário? Aí ele falou, o que eu vou fazer com vocês? Eu pensei, você tá obcecado pelo seu funcionário. Aí ele tá conversando, ele tá acompanhando uma cliente até a saída da bicicletaria. Ele vê o Cylon, aí o Cylon pede desculpa pra ele, fala que se ele puder fazer alguma coisa pra ajudar ele, porque depois do encontro que ele teve de ciclista, eles postaram, e um monte de gente foi tanto pra cafeteria quanto pra bicicletaria, lotou de trabalho pra eles, então eles estão lotados. Aí ele fala pro Tawan se o Tawan pode editar o vídeo dele, do encontro deles. Aí ele fala que não tá tendo tempo. Aí o Cylon fala se ele pode ajudar com alguma coisa. Ele fala pra ele que ele não fez nada de errado, que tá tudo bem, ele não fez nada errado, não tem por que ele se sentir culpado, mas se ele quer ajudar, se ele sabe editar vídeo. Ele fala que sabe. Aí ele leva o vídeo pra casa dele, só que quem tá editando é o amigo dele, o Mike. O Mike, ele fica dando palpite, faz assim, o Mike fala, por que você não fez? Por que você falou pra ele que sabia fazer se você não sabe? Aí ele, porque eu queria ajudar pra pedir desculpa. E eu vi que dá pra ver no sorriso, no rosto dele muda. Ele tá bem deprimido quando ele fala que ele pede desculpa, bem envergonhado. E aí quando ele fala que se ele sabe editar vídeo, que ele dá algo pra ele fazer pra ajudar ele, você vê o rosto dele se iluminar. É um BL que eu tô amando, gente. Toda segunda-feira tem episódio novo no Mil Fansub. Ele é do Gaga Ulala, se você consegue assistir pelo Gaga Ulala. Aqui no YouTube também tem episódios que as pessoas colocam, mas
depois da segunda-feira. Não sei, acho que tá entrando na quarta-feira aqui no YouTube. Mas você consegue ver por aqui também. É uma série, assim, que eu tô apaixonada. Ela trata um assunto bem, mas bem complexo, bem difícil de a gente debater, bem difícil da gente ter que encarar essa realidade que acontece. Se você pode não saber, mas às vezes o seu vizinho, ou o seu vizinho, ou alguém da sua rua pode estar fazendo isso dentro da própria casa e a gente não consegue, muitas vezes, ver os sinais do que está acontecendo, porque a gente não tem o convívio com a pessoa. E às vezes pessoas que têm o convívio com aquelas pessoas não conseguem identificar o que acontece. Porque esse tipo de predador, eles são tão cretinos, e eles são tão manipuladores, que eles conseguem manipular a situação de um jeito que a própria família não consegue identificar o que acontece muitas vezes nos casos. Fora as ameaças, fora tudo. Então, é um assunto bem difícil de a gente ver. É, parte o coração você vê nas lembranças do Cylon. Aí a gente tem a questão da parte do trauma do Tawan, que é também uma questão psicológica muito difícil, você lidar com o trauma de você não ter conseguido salvar uma vida devido a um acidente que ocorreu tecnicamente por sua causa ali, que você estava dirigindo, cuidando daquele transporte, o transporte, houve um acidente, você não tinha o que fazer, aquela pessoa perdeu a vida. A gente tem a questão do Nava também, que é uma questão psicológica que a gente vai ter que lidar sobre o diagnóstico dele, ou a notícia, ou o que será que aconteceu na vida dele, que a gente ainda não sabe, que deixou ele tão desiludido da vida assim. Tanto é que toda vez que o Sky fala de ter um futuro junto, os dois ter um futuro junto, ele nunca fala sobre o amanhã, sobre daqui 1 ano, daqui 5 anos. Ele nunca faz esse tipo de planejamento, ele quer viver o momento. Então, é uma série que tá vindo com com essa parte que eu acho que muitas séries deveriam trabalhar mais essa área, sobre a parte a mental, a psicológica, o quanto o psicológico afeta, o quanto um relacionamento tóxico afeta, o quanto um trauma quebra, causa rachaduras na alma de uma pessoa e na mente de uma pessoa que fica difícil de se fechar. Tudo isso deveria ser mais abordado nas séries. Então eu tô gostando dessa série, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão acompanhando Love Like a Bike? Então deixa nos comentários pra mim, resenheiros. Deixa hashtag Love Like a Bike. Qual dos casais vocês gostam mais? Hashtag Cylon e Doutor, hashtag Sky Nava ou hashtag Tawan e Dindim? Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Explica o porquê vocês gostam da série, o que vocês estão mais gostando, qual o casal que vocês estão gostando mais, o porquê. Deixa tudo aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever se você não se inscreveu ainda. E principalmente deixar o like. Vamos deixar o like para os robozinhos do YouTube entender que aqui tá tendo movimentação, tá tendo visualização, tá tendo gente que deixa o like e gosta. E passar o vídeo para mais pessoas. Colocar lá nas primeiras opções de outras pessoas para acompanhar aqui o canal. Então, esse é o vídeo de hoje. Ele é curto, vocês sabem que não vai ter muita edição, devido à minha situação hoje, que eu não tô muito boa, tô febril. Então, beijo, resenheiros, eu vejo vocês no próximo vídeo.